Boa noite a todos e a todas. É uma alegria enorme para todos nós que fazemos a área da família aqui do Rio Grande do Norte. Estarmos hoje aqui pelo FERN TV, pelo canal do YouTube da nossa federativa, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, inaugurando esse momento importantíssimo para nós. Hoje nós faremos o nosso primeiro programa, que a partir de então terá periodicidade mensal, será no primeiro domingo de cada mês, e o nosso programa tem um nome muito sugestivo, Família em Foco. Hoje, então, nós teremos a alegria imensa de receber a nossa querida Ivete Moura, que representa a área da família do estado de Alagoas. Ela estará conosco fazendo o primeiro programa, não é, da nossa área da família, com o tema Desafios da Família para a Nova Era. E para compor esse quadro aqui, não é, de amigos felizes que integram a área da família, eu quero chamar com muita alegria aqui para a tela nossa querida Juseni Tavares Costa, que é a coordenadora da área da família interna na federação, não é? Então, nós estamos aí fazendo uma grande parceria, não é, Juseni? Ontem, nós fizemos o primeiro encontro da família da CRENorte, né, da Comissão Regional Espírita Norte, foi muito exitosa, muito feliz. Enfim, boa noite, Juseni. Boa noite a todos. É uma felicidade, né, estar aqui. É muito gratificante, né, nós estarmos nessa área que tem muito a somar para o movimento espírita, né, e que a gente precisa muito, né, estar lidando com essas temáticas, e esse mês está sendo coroado, né, com as temáticas da família, e a gente só está aqui mesmo cada vez mais para somar nessa alegria aí que Ivaíta tanto falou, né? O encontro ontem foi maravilhoso, esperamos que todos os nossos encontros sejam nessa vibe para melhor, né? E aí a gente só está mesmo, né, mais feliz ainda nesse momento. Estamos recebendo nossa amiga aí da área da família de Alagoas, e que vai nos trazer cada vez mais, né, conhecimento, né? E além de tudo, né, a alegria de estarmos todos juntos nessa área. Que bacana. Muito bem, essa é a vibe mesmo da área da família, não é? A vibe da alegria, da união, do aconchego, não é? É isso que nós nos propomos a fazer nas nossas famílias, não é? Momentos de alegria, momentos de aconchego, de união, tudo de bom, mesmo diante dos grandes conflitos que nós enfrentamos, mas temos que enfrentar com alegria. E aí, só lembrando que o nosso programa tem a seguinte formatação. O primeiro momento, a nossa querida expositora da noite de hoje fará uma exposição em torno do tema da noite de hoje, e no segundo momento ela estará respondendo às perguntas que os nossos amigos já estarão fazendo no chat a partir do início da exposição dela, ok? Bom, então agora nós vamos chamar aqui para entrar na sala, para participar desse momento festivo e muito importante para nós, o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que está dando assim, todo o apoio do mundo a essa área, está apostando nessa área, está vestindo camisa, literalmente, dessa área. Muito bom. É com você aí, Valdir. E aí? Ai, boa noite, Ivaíta, boa noite, Juseni. Que bonito ver vocês duas aqui, lançando esse programa. Estamos, daqui a pouco também o André Franco, né, deve estar chegando aí. Essa é a turma da área da família do Rio Grande do Norte. Realmente, Ivaíta, Juseni, nós estamos muito felizes, né, lançando esse programa. Hoje é um dia muito importante para o Movimento Espírita Potiguar, né, que a nossa irmã Ivete Moura vem contribuir conosco, né? A gente agradece muito a ela, agradecemos aqui nos bastidores já. Mas, Ivaíta, estamos todos muito felizes, Juseni, com essa iniciativa da área. Isso, nós sabemos da importância desse tema para todos nós, espíritas e não espíritas. Acredito que o programa deve chegar a pessoas não espíritas.
E de nossa parte é uma grande alegria também estar fazendo parte dessa história aí bacana que está começando agora. Então, boa noite a todos. Tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa para todos nós. Com certeza. E aí, meus amigos, nós ainda aguardamos o nosso irmão André Franco, que é o diretor da área federativa. Daqui a pouquinho ele estará entrando para participar conosco. Opa! Chegou o André, que maravilha! Família está quase completa hoje, que maravilha! E então, André, boa noite. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Giseli, boa noite, Thaíta, Júnior, que nos acompanha, e todos aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois, né? O YouTube tem essa possibilidade de, quando possível, você assistir, você se inteirar a respeito do conteúdo que vai ser debatido na noite de hoje. Né? Para mim é uma satisfação muito grande estar lá de vocês aqui. Muito bem, juntos nós representamos a área da família, essa área tão importante, né? Tão nova, mas muito importante, somadas a todas as demais áreas do movimento espírita do Rio Grande do Norte e do Brasil também, traz a sua contribuição, né, para digamos assim, abrandar os nossos corações, consolar as nossas dificuldades, as nossas dores, que a família é cheia disso, né? Como essa escola de almas, esse local de aprendizado constante, e nós podemos ter esse privilégio de estar nessa área da família, juntamente com todas vocês, com todos vocês, fazendo esse trabalho, que Jesus possa seguir nos orientando, nos dando força para firmes continuarmos nos propósitos da espiritualidade. Muitíssimo obrigado, viu, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui juntos mais um evento da área da família, né? Esse que é o primeiro de muitos programas de Família em Foco, que já foi apenas aspas, né? Muito importante um podcast. A partir de hoje ele passa a ser não só áudio, mas também vídeo, né? Um conteúdo ainda mais completo, e vai estar disponível aqui, certamente, uma playlist própria depois dentro da Ferro TV, do canal do YouTube da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. É isso. Estamos aí para somar. Ok. Então, para iniciar oficialmente, não é, esse momento grandioso e histórico para nós aqui no Rio Grande do Norte, nós vamos pedir ao nosso irmão Valdir Júnior, presidente da Ferro, para proferir a nossa prece inicial. Tá bom, Evaíta. Então, meus amigos, vamos nos juntar espiritualmente a essa área, porque é uma área que abrange todas as outras áreas, né? E certamente teremos bons frutos desse trabalho. E vamos elevar a Deus o nosso pensamento, convidamos a todos que estão conosco a elevarem a Deus o pensamento, procurando buscar a imagem do nosso Mestre Jesus nas nossas mentes, para que possamos dizer assim: querido Mestre Jesus, grande alegria em nossos corações por aqui estarmos reunidos em Teu nome, no momento em que o nosso planeta precisa refletir sobre os valores reais da família, da importância desse núcleo para a própria evolução da humanidade. Estamos aqui, Senhor, na tentativa de levar a Tua mensagem, a importância da convivência, do amor, da compreensão, de todos os sentimentos que unem as criaturas dentro de uma família. Que, portanto, os espíritos amigos, que certamente estão conosco, possam nos ajudar, possam inspirar a nossa irmã Ivete na noite de hoje, e que todos, numa corrente de amor, com os pensamentos ligados a Ti, Senhor, possamos absorver tudo que será apresentado e vivenciar, acima de tudo, os conceitos que aqui serão tratados. Nos abençoa, envolve Jesus, não só a equipe de trabalho, mas a
todo aquele que entrar nessa live possa se conectar à espiritualidade maior e receba no seu lar, onde quer que esteja, os fluidos benéficos dos nossos amigos espirituais. Muito obrigado, Jesus, por aqui estarmos. E permita que em teu nome, em nome de Deus, o nosso Pai maior, e com o amparo desses companheiros espirituais, possamos marcar o ponto inicial desta atividade com muita paz e com muita alegria em nossos corações. Graças a Deus, que assim seja. Muito bom. Então, meus queridos amigos, nós vamos iniciar agora, não é? Realmente o nosso momento, a nossa live, o nosso primeiro programa. E, para tanto, nós temos a alegria de chamar aqui para a tela a nossa convidada, a primeira convidada do programa. Ela que é jornalista, graduanda em psicologia, militante ferrenha na área da família lá, né? Um dos braços fortíssimos que eu tive a alegria de conhecer ainda em novembro do ano passado, quando participamos lá no evento de um momento maravilhoso, o primeiro encontro nacional da área da família lá no Paraná. Foi assim, um divisor de águas para todos nós, e eu tive a alegria enorme de conhecer essa figura maravilhosa. E estará conosco hoje desenvolvendo esse tema, que é um tema, assim, como já dizia a Júlia há pouco tempo, e o André, Gisele também, um tema muito importante, grave, para esse momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade, né, para a nossa família. Desafios da família para a nova era. Quem não os vive? Então, que nós possamos fazer uma excelente reflexão. E vocês que estão participando já, meus amigos, já podem enviar suas perguntas, porque a nossa amiga, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, vai estar aqui disponível para nós, conosco, responder essas perguntas. Muito bem, seja bem-vinda, Ivete Moura, representando a área da família do estado de Alagoas. Obrigada, Ivaíta. Boa noite a você, boa noite a Joseni, o nosso querido André e o nosso querido irmão Valdir, assim, muito gostoso. Eu estou me sentindo em família, gostoso esse acolhimento de vocês, receber. Muito bacana esse entrelaçamento, né, das nossas federativas, e a gente tem visto muito isso dentro da área da família, né, Ivaíta? Quando a gente se encontrou lá, teve a alegria de se conhecer pessoalmente, essa sensação de que, na verdade, não estávamos nos encontrando pela primeira vez, mas reencontrando irmãos queridos, né? E a gente, com certeza, entendendo esse movimento que vem do alto até materializar-se aqui na Terra, a gente entende que sim, somos aqueles irmãos que militam nesta área, né? Entendendo a importância dela, que estamos nos reencontrando e nos dando as mãos para que se estabeleça de fato esse chão necessário para que essa área seja construída, para que ela possa alcançar os seus objetivos. E não são poucos, né? Porque falar em família é falar sobre a base, é falar sobre o alicerce da humanidade. O nosso querido Emmanuel, ele nos diz que se um homem é a partícula da divina, né, da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Então, a gente vai entender a importância deste cantinho, deste lugar que é construído a partir de uma, duas pessoas e outras almas que vão ali se juntando àquele grupo, formando aquele grupamento, que, na verdade, tem como objetivo maior
formar a civilização, formar a sociedade, formar a humanidade e assim materializar o desejo divino, a ideia divina para todos nós aqui no nosso planeta, que é um grãozinho de areia em relação ao universo. Mas essa casa, essa escola, esse grande educandário que nos congrega em torno de diversas questões, mas a partir dessa célula primeira, que é esse grupamento familiar. E a gente vai vendo aí com a doutrina espírita, com os irmãos vários que se debruçaram sobre essa temática, como é importante, atual, necessário que a gente fale sobre isso. Alguns que não conseguem, vamos dizer, não estão conseguindo acompanhar a evolução da família, porque também a família está em evolução. Logicamente, o homem é evolução, tudo que está relacionado a ele evolui também. Então, sendo esse berço do ser humano na Terra, também a família está em evolução. Ao longo do tempo, ao longo da história, passou ela por diversas formas, formatos, características, e hoje nós temos uma característica bem diferente, contando exatamente com essa diversidade que há na criação divina. E a beleza da vida terrena, nos diz o nosso querido Camilo, se asila exatamente na relação das diferenças. Mas para que essa relação seja uma relação harmoniosa, há a necessidade desse primeiro núcleo, porque é aí onde a gente vai trabalhar as nossas diferenças, vai dirimir essas diferenças e vai utilizá-las em nosso favor também, em favor da construção de um mundo novo. Mas a gente percebe que há aqueles que não conseguem acompanhar. Então, esses que não estão conseguindo acompanhar o entendimento, ou eles se colocam de forma nostálgica, buscando um modelo que já não se sustenta mais, ou, e ali talvez, né, se sentir mais protegido com tantas mudanças, com tanta renovação e novos conceitos que estão acontecendo e chegando na nossa sociedade, ou então há aqueles que dizem assim, a família é uma instituição falida, acabou, não existe, e aí começam a formular diversas formas de grupamento com o intuito de descaracterizar e diminuir a família. E a gente vai entender exatamente com esses irmãos queridos, com a nossa querida Joana de Ângeles, o nosso querido Emmanuel, Camilo, através da psicografia, né, do Raul Teixeira, sempre atual, nos trazendo o entendimento de que a família é atualíssima, ela vai se renovando e se transformando a partir da necessidade da própria humanidade e das novas condições que o homem vai abraçando, da forma como ele vai se postando no mundo, né? Então, essa família, ela é atual e ela é necessária, porque, como diz o nosso Emmanuel, a família é esse cadinho muito interessante e criativo, no qual Deus permite que os seres se reencontrem para arrefecer paixões. Então, sim, a família é uma instituição muito vigorosa, é uma instituição atual, necessária, e ela é especialmente necessária para formar a base da civilização. Tudo vai surgir, todos os que vão ocupar em algum momento uma posição ou um cargo, uma área, vão tomar a frente na sociedade, vão conduzir de alguma forma, eles partirão de uma família. E aí a gente vai entender que é ali, dentro dessa família, que Deus traz para nós essa oportunidade. Primeiro, de arrefecer as nossas paixões, né? De reencontrar
entes queridos ou aqueles com quem nós criamos as nossas encrencas e ali tranquilizar, serenar através da nossa convivência uns com os outros. E é por isso que a nossa querida Joana de Ângeles, lá no livro SOS Família, através do Divaldo Franco, vai nos dizer que a família é um laboratório vivo de experiências e aprendizado. É uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca pela felicidade, que ainda não é deste mundo, como nos diz Jesus, mas é nele que começa, né? Camilo vai dizer para a gente, no livro Desafios da Vida Familiar, que fica muito nítido, a partir daquele questionamento que Kardec faz na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, quando ele questiona, não é, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, e os espíritos falam com muita tranquilidade, né, que haveria um recrudescimento do egoísmo. E aí fica muito claro, então, a gente entender que a família tem como, talvez, o maior objetivo trabalhar exatamente essa carga egoística que nós trazemos. Joana de Ângeles vai dizer da importância desse nosso olhar para nós mesmos como formação mesmo da individualidade, né? Criar a nossa identidade, mas chega um momento em que a gente vai precisar interagir uns com os outros, mas por conta da nossa história, passando pelos diversos reinos, e muito útil lá no reino animal, nós utilizamos muito a força bruta, nós utilizamos muito o poder um sobre o outro, pela questão da sobrevivência mesmo. Mas aí, nos diz ela, chegamos agora num outro momento. Esse momento agora é de diálogo, é de concórdia, é de entrelaçamento de mãos, como a gente estava falando aqui, e a gente vai, então, buscar esse convívio mais harmonioso uns com os outros, para realizar aquilo que Jesus veio nos propor aqui na Terra, o grande convite, construir o reino de Deus no coração do homem. Como é que essa construção pode acontecer de fato se nós não tivermos o amparo da família, esse grupamento que nos acolha, nós ainda imaturos, egoístas, sim, ansiosos, né? E a gente chega precisando desse amparo, precisando da condução, da orientação moral, espiritual, a gente precisa dessa condução. E aí, então, é nesse ambiente, primeiro, que é o nosso lar, que nós vamos trabalhar essa questão da individualidade com o foco nessa individualidade mais egoística, né? Esse ser egóico que só enxerga a si e, na sua ansiedade, deseja ser atendido nas suas necessidades em primeiro lugar, antes de qualquer pessoa, né? Então, esse é o ambiente em que fica muito claro, como ele diz, né, nessa resposta dos espíritos, em que a criatura terá mais condições de trabalhar o egoísmo, de diminuir, dirimir esse egoísmo, ao ponto de conseguir enxergar o outro, como o próprio Jesus nos convida, como um irmão. E assim, dando as mãos a esse outro, ser para ele os braços de Deus estendidos na terra, receber os braços de Deus estendidos na terra através desse outro, e assim, nesse trato, nesse convívio, e compreendendo a si mesmo, conhecendo as suas potencialidades, conhecendo as suas dificuldades, e nessa troca, um ir ajudando o outro à melhoria de si mesmo. É um movimento muito bonito, é um movimento que vem de forma muito amorosa, colocada a todos nós por Deus, quando reúne dentro de um mesmo lar
aqueles que são os nossos afetos, mas também aqueles que são os nossos antagonistas, colocando ali num novo formato, através dos laços, né, consanguíneos, dos laços da afetividade, dos laços da similaridade em gostos, enfim, afinidade, né? A gente vai ali construindo laços novos, desfazendo os nós da mágoa, né? Os nós do rancor, os erros do passado, com laços de fraternidade, fraternidade no seu sentido mais estreito, né? De irmãos se ajudando, irmãos contribuindo um para com o outro. Então, o nosso querido Camilo vai dizer que a atração que os laços de sangue impõem tem força capaz de promover a solidariedade, de incentivar o bem-querer, de instaurar pouco a pouco as bases fulgentes do amor. Lá no livro Jesus no Lar, um livrinho de bolso que a gente gosta muito, tem muito carinho, ele começa no seu primeiro capítulo, a temática já vai girar em torno do lar. E Jesus, orientando Pedro, vai dizer que o lar é o berço doméstico, é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. Né? E aí ele faz um questionamento: como pode o homem amar a humanidade, ou seja, doar-se, porque ele, sendo o nosso modelo guia, é esse modelo de amor que nós vamos alcançar um dia. Nós vamos exercitando dentro do lar, nos grupos familiares, e aí depois ampliando os nossos grupos, né? Exercitando o amor em nós. Esse amor que é um amor entrega, muito diferente do amor que nós ainda entendemos aqui, que é, olha, eu te dou amor, mas você tem que me dar o seu de volta. E se você não me dá, eu me torno um perseguidor para o resto da vida. Né? A gente tem visto muitos casos assim, sendo chamados de amor, mas na verdade é posse, na verdade é insegurança, e gerado uma série de sofrimento, uma série de dificuldades, né? Então a gente se pergunta assim, dentro de tudo isso que a gente falou aqui, não é? Quais seriam os desafios para essa grande escola se firmar, já que alguns estão naquela tentativa saudosista de trazer um formato patriarcal, um formato em que, como se diz assim, em que a educação se dê apenas com o olhar, com a firmeza, mas não dá espaço para que os seres ali se comuniquem, para que os seres troquem atividades. Quais são esses desafios? Né? Ao mesmo tempo, tem aqueles grupos que se formam de forma excessivamente liberal, e aí diz, não, para que Deus presente aqui? Deus não existe, e aí vai gerando uma série de distorções também. Então, a gente precisa entender que, exatamente por conta das tantas mudanças que enfrentamos no momento atual da humanidade, o que não é ruim, é necessário, talvez. As mudanças só surgem porque os modelos anteriores não se sustentam, não estão mais dando conta das necessidades daquela civilização e, no nosso caso, da humanidade terrena, da humanidade como um todo. Nós estamos em processo de transformação. Essa transição de um planeta de expiação e de provas para um planeta de regeneração, ela não se dá apenas na geografia do nosso planeta, mas especialmente, já nos dizia Joana de Ângeles, através do Divaldo, hoje são as entranhas da humanidade que estão se revolvendo. Então, é natural que muita coisa venha à tona. A gente vai ficar com tudo isso? Não, porque nós temos essa movimentação no seio da humanidade para o progresso.
E aí, naturalmente, esse progresso vai se fazendo, mas é necessário que as famílias se ocupem de atuarem de forma adequada para trabalhar em benefício do progresso, trabalhando também ali em benefício delas mesmas. Nunca foi tão necessário na humanidade como hoje a presença de Jesus dentro do lar. Nunca foi tão necessário trazermos a temática da família para ambientes como esse, para alcançar um maior número de pessoas, né? Como trazer, por exemplo, a família para ser um departamento, uma área específica dentro das nossas federativas, dentro da FEB e, enfim, do Conselho Federativo Nacional de Espiritismo, para a gente poder organizar essa bagunça toda que está acontecendo. Bagunça é a forma de falar, mas, na verdade, é esse movimento de dentro para fora, que é um movimento de expurgo, mas é também um movimento de construção. É mais ou menos assim, imagine você, estando nós em nossa casa, fazermos uma reforma e continuarmos morando ali, com família, com filho, com os avós, com os animais de estimação, e gente entrando e saindo, e aquela batedeira toda, aquela confusão. Já imaginou? Imagina a cena? É isso que está acontecendo no nosso planeta hoje. E a família tem fundamental importância nesse processo de reorganização. O nosso querido Leon Denis, ele diz que cada século tem uma particular missão na história. E a gente poderia dizer, acompanhando o pensamento de Dalva Silva Souza, que talvez esse século em que nós nos encontramos tenha um papel destacado, fundamental, no assentamento das bases do mundo de regeneração. Mas isso não se dá lá fora, não é a nossa ocupação lá fora, é aqui dentro do lar. Cada um cuidando desta pequena eira, deste pequeno pedacinho de terra que lhe foi confiado pelo Criador. Porque se já é difícil cuidar deste pequeno espaço, com tantas diferenças, com pessoas pensando de tantas formas, imagina o que a gente vai cuidar mais na frente, porque quando a gente se capacitar, vamos cuidar, sim, de ambientes maiores, de aglomerações maiores, e a gente precisa estar capacitado para isso. A gente precisa estar preparado. Então, Deus nos oferta hoje, com a doutrina espírita e com outras reflexões, com a psicologia cada vez mais se adequando, né, a esse olhar mais amoroso e atento para o ser humano, para a própria infância, para a juventude. Nós vamos trabalhando tudo isso para que essas bases sejam bem firmadas e que surja daí a família do amanhã. Mas nos diz a Dalva Silva Souza que essa família do futuro, né, a família de regeneração, ela não vai surgir nem fazendo esse retorno ao modelo patriarcal, nem ao modelo matriarcal. É, na verdade, um modelo que nós ainda não conhecemos, mas que vamos instituir, e aí a doutrina espírita tem fundamental importância nisso, com o auxílio da doutrina espírita. Kardec, quando ele traz essa doutrina, dedicando sua vida a ela, ele visualiza, ele vislumbra lá na frente os seres humanos ocupando, né, fazendo essa humanidade mais amorosa, mais humana mesmo, no sentido profundo da palavra, não é? Amorosa, solidária, a partir das famílias. E ele, quando era muito perseguido pela novidade que ele estava trazendo, né, através da doutrina espírita, ele dizia assim: eu olho lá para frente e vejo os benefícios que essa doutrina vai trazer para a humanidade, e aí eu sigo adiante.
Então, hoje nós temos, vamos dizer assim, o caminho aberto, o caminho livre. Esse caminho já foi preparado por outros tantos que vieram à retaguarda e que hoje continuam conosco no plano espiritual, nos orientando, nos conduzindo, mas dizendo para a gente nos ocuparmos desses que estão retornando, para que essa organização se faça. Então, nós poderíamos dizer que, da mesma forma que o nosso século atual, ele tem, talvez, essa missão de estabelecer as bases da humanidade, de regeneração, nós poderíamos também dizer que traz grandes desafios, porque são muitos ainda que se encontram, como a gente dizia, nesse movimento retrógrado, querendo atrapalhar, talvez, o progresso da humanidade, que é uma coisa que não vai acontecer. Isso é um movimento divino, natural. Isso vai acontecer de toda forma. Mas bom é e bom será se nós estivermos juntos, trabalhando, atuantes, protagonizando essa mudança e esse progresso. Senão, talvez, enfrentaremos grandes dores. E hoje, um dos maiores desafios que nós encontramos para essa era nova é exatamente, parece até contraditório, né? Nós nunca tivemos tanta facilidade na vida como nós temos hoje, mas também nunca andamos tão distraídos. Eu penso que talvez o maior desafio hoje seja a presença, o estado de presença, a atenção. Onde você vá inteiro, onde estiver, esteja inteiro. Nós enfrentamos uma pandemia que nos deixou, como diz o ditado, de calças curtas. Vinha se mostrando, mas a gente não estava atento. Estávamos distraídos com tantas coisas. E aí nos pegou de surpresa. E nos levou literalmente para casa para fazer o dever de casa. Para todos que corriam excessivamente lá fora, que só vinham em casa dormir e talvez fazer uma refeição, e no final de semana, às vezes, deixava o filho na casa dos avós ou fazia um passeio, alguma coisa, para não ter esse convívio mais estreito, eles tiveram que vir para casa e que conhecer a família deles, e que ver que nessas diferenças, nesses contatos que nós vamos construindo as nossas melhores versões. É ali que a gente vai trabalhando os sentimentos, né? Família é lugar, por exemplo, de perdão. Família é lugar de segunda chance. Tá bom, vou tentar de novo, ou então tá bom, vou te dar mais uma chance. Família é lugar de construir esses princípios básicos de solidariedade, de auxílio mútuo, né? De enxergar ali, ver ali uma pia de louça para lavar e dizer assim, mãe, deixa, agora quem lava sou eu. Ou o esposo dizer, não, hoje quem lava sou eu. E cada um dá a sua contribuição, né? Cada um dá a sua parcela. Também esse ambiente de trazer Jesus presente, Jesus como um dia instituído, mas também como uma forma de viver, como uma forma de se portar, de se relacionar com os outros. Então, é um Jesus vivo entre nós. A gente começa aí, nesse ambiente. Mas quanta dificuldade nós temos encontrado isso. Então, nós estamos, e esse período de pandemia nos mostrou isso muito claramente, nós estamos despreparados. Porque não é que não tenhamos essas lições, não é que não tenhamos acesso a essas informações, é que andamos distraídos. É que estamos aqui, muitas vezes, ao lado do filho, mas aqui ocupado com o aparelhinho do celular, impressionante como um aparelho que facilita tanto nossa vida, cabe em nossa mão, carregamos no bolso, na bolsa, ao mesmo tempo tem nos gerado tantos problemas, e a gente tem visto isso daí. São inúmeros os desafios, mas
A gente tem aprendido muito isso com a doutrina espírita, com o Evangelho do Cristo. Quanto maior o desafio, maior o amparo divino. Então, certeza, eu posso dizer a vocês, nunca estivemos também tão amparados. Nunca houve um movimento tão grande do alto para junto dos homens. Aqui na Terra, vamos falar especialmente, dizendo para nós das formas mais amorosas possíveis. Porque um pequenino animalzinho, vamos chamar assim, né? Mas um organismo pequenino veio e disse para a gente, vão para casa, estão fazendo o que aí no trabalho, só ganhando dinheiro, estão fazendo o que aí fora, vão para casa, cuidar desse bem precioso que Deus lhes deu. E, por incrível que pareça, isso tem sido um desafio para nós. Então, são inúmeros. A Dalva Silva Souza diz para a gente que talvez seja o maior desafio, especialmente famílias espíritas, que temos acesso a tanta informação, de forma tão amorosa e linda com essa doutrina, é de colocar em prática, né? Colocar em prática nas coisas mínimas do dia. Mas eu dei só uma falinha rápida aqui, vou abrir então, vou convidar os amigos de volta para que a gente possa interagir aqui com os nossos internautas que tiverem alguma questão. Então, vou deixar os desafios para que vocês tragam e a gente fale sobre eles, tá bom? Nada de coisa pronta, mas nós temos visto inúmeros e esses desafios, eles nos inquietam e eles estão presentes na nossa sociedade, primeiro, por atuação nossa, somos nós que criamos essas dificuldades e também, segundo, por nossa distração. Andamos distraídos e não estamos dando conta daquilo que, de fato, vimos fazer aqui, né? Então, Ivaíta, André, Júnior, quando vocês quiserem, estou à disposição para a gente interagir aqui com o público. O áudio. Pronto. Maravilha, Ivete, que coisa linda a sua fala, minha amiga. Eu quero, inclusive, reproduzir aqui um comentário que me chegou aqui no privado, não é? De uma amiga, Edith, que é trabalhadora do NEEL, do Núcleo Espírita Esperança de Luz, em São Gonçalo, participou da comissão de acolhimento ontem conosco, e assim, é uma amiga muito querida. Ela fez o seguinte comentário: gente, que delícia essa fala tão construída de amor e carinho. Essa chegou direto no meu coração quando ela diz que quanto maior o desafio, maior o amparo. Então, nossa, muito obrigada, Ivete, por esse primeiro momento. Né? Muito obrigada. Primeiro momento. Bom, acho que os nossos amigos aqui, André e Joseni, devem ter coletado aí algumas perguntas, ou ele já tem algumas perguntas. Eu passo para André agora. Deixa eu ativar aqui meu áudio. Oi, Ivete, boa noite. Boa noite, André. Muito obrigado, viu, por essa partilha conosco aqui, desde aí para conosco aqui no YouTube, né, com todos aqui que estamos acompanhando pelo YouTube da Federação do Rio Grande do Norte, e tanto certamente vamos nos ver depois. Muita gente de Salvador, o pessoal acompanhando aí a gente, né, e nos mandaram aqui uma pergunta que era sobre, na verdade era para que você pudesse tecer um comentário sobre a oportunidade da vivência em família, né? O que a gente pode falar sobre essa oportunidade? E aí, inclusive foi a Edith que Ivaíta citou agora há pouco, que fez esse comentário, né? Como a gente muitas vezes demora para entender essa oportunidade que nos é dada, né? E queria que você comentasse isso. A vivência em família como uma oportunidade bendita para essa nossa evolução, de repente, enfim.
Como é que você pode fazer esse comentário para a gente aí? Olha só, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos perguntar, estudar sobre a finalidade da encarnação, é muito interessante, da reencarnação, no caso, é muito interessante a resposta dos irmãos. Eles trazem duas respostas em uma. Eles dizem que a finalidade da reencarnação é o nosso autoaprimoramento, é a própria regeneração do ser. Mas eles dizem também que há um compromisso nosso com a contribuição para o progresso da humanidade. Então, a reencarnação nos dá duas grandes oportunidades. É o começar de novo, daí o véu do esquecimento, e nós vimos, como eu dizia, né, nos reunimos a exatamente aquelas pessoas que precisam, junto conosco, fazer uma nova construção, onde era antes paixões desenfreadas, onde era antes perseguição, onde era antes dor, mágoa, agora a construção é de amor, é de amparo mútuo, é de auxílio, né? E a partir daí, sem que a gente se dê conta, nós estamos, quando a gente de fato se debruça sobre a família que nos foi confiada, a gente contribui para o progresso da humanidade. Né? A Ivaíta falou aqui, sou jornalista e eu, quando entrei na faculdade, estava por volta dos 20 anos ali fazendo a faculdade de jornalismo e eu, idealista, pensei, que força, né? A trazer os fatos, os assuntos, mostrar a verdade, que força agora eu tenho nas mãos, eu vou poder transformar o mundo. A ideia é essa, nós idealistas pensamos, vamos poder mudar o mundo e tal. E aí, na primeira dificuldade, já trabalhando, quando eu vi que tinha, depois de um dia de trabalho muito dedicado, e eu ia trazer ali, com aquela dedicação no dia, um furo, né, para o meu jornal, que no outro dia ia estampar lá aquela notícia e tal. No outro dia, quando eu cheguei, não tinha notícia nenhuma. E a foto que só a gente conseguiu não estava ali. E eu fiquei, meu Deus, o que foi que houve? Era um jornal mais pobrezinho que aceitou, daqueles que iriam ser estampados ali no jornal, bobinas de papel. Então, eu entendi que eu não ia mudar o mundo coisa nenhuma, porque tinha limite, tinha, né, nessa nossa intenção. Mas eu compreendi com muita clareza e verdade que eu podia mudar o mundo, sim, quando eu me tornei mãe. E aí eu digo a vocês, abracei essa tarefa, porque entendi que ali estava o meu poder de contribuir com a melhoria da humanidade. Então é isso, sabe, que a gente pode fazer, é abraçar aquilo que nos é entregado por Deus. Às vezes não é um filho biológico, às vezes é um afilhado, é um sobrinho, às vezes é a matriarca, o patriarca que vai sendo deixado pela família e a gente diz assim, sobrou para mim. Será que sobrou ou é uma oportunidade de aprender ainda mais a amar, de doar-se? Porque é exatamente isso que a gente veio fazer aqui, de diversas formas. E eu costumo dizer assim que a casa bonita que a gente se esmera em decorar, o carro do ano que a gente quer trocar toda vez e quer sempre o melhor modelo, né? O cargo que a gente ambiciona, tudo isso não passa de brinquedos pedagógicos que nos são ofertados por Deus para que nós aprendamos a quê? A amar. Então, dentro do lar, a gente tem tudo isso. Tem esses brinquedinhos que são para a eternidade. De um inimigo que eu tenho ali dentro do lar, eu posso fazer um amigo para a eternidade. E isso depende de nós. Depende de nós. Lá no livro Memórias de um Suicida, tem um trecho muito interessante que o Camilo Castelo Branco ele traz, explicando para a gente a importância dos laços de fraternidade, que a gente faça amizade
quando um dos irmãos que havia cometido suicídio, ao alcançar o entendimento do erro que ele cometeu e da série de dores que ele plantou com aquele ato, ele deseja retornar, os amigos, os orientadores daquela colônia vão em busca de espíritos mais simples, que têm uma relação de amizade com a colônia Maria de Nazaré, né, com aquele hospital, para acolher aquele irmão. Então, aí eles dizem, é preciso fazer amigos, porque nós vamos precisar deles. Então, a gente vai entendendo que o trabalho que a gente faz dentro da família hoje, ou com aquela criança que a gente não é minha filha biológica, não é, mas eu abraço como se fosse, acolho amorosamente, oriento, ou banco os seus estudos, eu estou criando amigos. Primeiro eu crio amigo com aquela criatura, com os seus responsáveis, com os amigos espirituais dela. Olha a rede de amigos que a gente vai criando, né? E a gente vai fazendo tudo isso com um pequeno gesto. Então, dentro do lar é o ambiente da gente fazer amigo, é o primeiro ambiente. É da gente, primeiro, se conhecer, porque a gente precisa da convivência com o outro para saber quem somos e quais são as potencialidades que a gente tem, tanto para o bem quanto para o mal, né? E ali ir trabalhando essas potencialidades para que elas cresçam. E no momento em que a gente forma esses irmãos, dando a eles o acolhimento, a amorosidade, a gente está contribuindo com o progresso da humanidade. André Luiz, só para fechar aqui essa fala, André Luiz nos diz no livro Evolução em Dois Mundos que aquele que trabalha para a coletividade está trabalhando para si mesmo, porque ele próprio faz parte da coletividade. Então, é isso, a convivência, as relações dentro do lar são, vamos dizer assim, não são fáceis, mas elas são possíveis de serem transformadas em laços de amizade, laços de eternidade, porque construídas nas bases do amor, e isso só depende de nós. Oi. Nossa, dá vontade de ficar ouvindo, viu? Muito tempo. Mas Juzeni tem uma outra pergunta aí, não é, Ju? Sim, sim. É porque o tempo é tão curto, né? Mas a gente dá vontade de ficar, né? Pois é. Tem mais uma pergunta aqui, né? Que fala sobre o seguinte. Um grande desafio bem atual, né, é a família concorrer atualmente com as informações e educação, vamos botar aqui entre aspas, das redes sociais. Aí perguntamos como agir, né? A família fica, né, nessa dualidade, né, e tentando, né, corrigir as coisas e tudo. Primeiro, vou iniciar com uma pergunta. Quem deu o primeiro acesso dessa criança ao aparelho celular? Com que idade foi ofertado esse aparelho a essa criança? Com que propósito esse aparelho foi ofertado a ela, né? Porque a gente tem visto muitas crianças em tenra idade, 2 anos. 2 anos, às vezes, já está velho. 1 ano de idade, meu filho, bota aqui, bota um videozinho, bota alguma coisinha para distrair essa criança, enquanto eu, adulto, educador, não quero me ocupar dela. Então, a gente precisa, primeiro, a gente não vai competir com as redes sociais, as mídias sociais. A gente vai ocupar o lugar delas. Porque para que essas mídias e essas redes não tenham tanta importância para os nossos filhos, elas também têm, nós temos que ter um controle com relação a elas para nós. Quanto tempo eu, enquanto mãe educadora, eu, enquanto pai, né, eu, enquanto tia, avó, passo na rede social, especialmente na frente da criança, ou no tempo que eu deveria estar gastando com ela? Quanto tempo, né? Então, é interessante que cada época tem seu desafio.
Eu me recordo, na infância das minhas filhas, era a época de grupos de música com as danças muito sensuais, né? Tinha aquela história de a dancinha na garrafa, né? A dança da garrafa e tal. E eu me recordo de uma tarde, nós estávamos em casa e tinha um casal, amigos nossos, eram tios, né, das crianças. Eu tenho 2 filhas, e elas tinham em torno de 3 a 5 anos de idade, não mais do que isso. E aí, estávamos assistindo televisão, e aí anunciou, então, o apresentador do programa, e agora a fulana de tal vai ensinar a fazer a dancinha da garrafa para as crianças. O chamado era esse. Chama a criançada. Eu não disse absolutamente nada. Eu me levantei, fui para o quarto, botei uns brinquedos e eu disse assim: fulana, cicrana, vem cá. Aí elas vieram ao chamado, ao convite da mãe. Aí eu comecei a brincar com elas e a televisão ficou lá na sala. E aí eu me lembro que os tios começaram a dizer: vem fulana, vem cicrana, aprender a dançar a dancinha da garrafa. Eu cheguei na porta e eu disse assim: minhas filhas continuaram brincando, porque eu não estava simplesmente distraindo elas, eu me ocupei, eu trouxe uma brincadeira e fiquei ali com elas. Eu cheguei na porta e disse assim: quando vocês tiverem a filha de vocês, aí vocês ensinam a ela a dançar a boquinha da garrafa. Né? E é dessa forma que a gente vai ocupando o tempo das nossas crianças, não fazendo competição, porque as mídias sociais e as redes também têm o seu valor. O problema é quando a gente deixa à toa, quando a gente libera antes do tempo. A gente hoje entende que, por exemplo, o cérebro da criança está em formação. Então, ela não tem discernimento de saber o que é bom para ela, o que é que não é. Quem sabe disso é o adulto. Ela não tem discernimento de fazer escolhas. Quem faz a escolha por ela é o adulto. Então, a gente tem que pensar antes. Eu me recordo numa reunião de pais, alguém compartilhou essa história, que disse que a mãe chegou num consultório médico pedindo ao pai, pedindo ao médico para resolver o problema que ela tinha em casa, porque a criança, em tenra idade, só comia batata frita e refrigerante. E aí, como é que ele fazia isso assim para resolver isso daí? E ele resolveu com uma pergunta: quem foi que ofereceu para ela a batata frita e o refrigerante? Né? Então, de que forma nós estamos ocupando o nosso tempo com as nossas crianças? Eu queria fechar esse momento, porque eu estou vendo aqui o avançado da hora, fazendo um convite para vocês. Eu não vou poder, eu ia trazer aqui, mas eu não vou poder. Procurem o livro Jesus no Lar e leiam o 2º capítulo. É o 2º capítulo intitulado A Escola das Almas. Aqui, de uma forma muito didática, muito gostosa, Jesus traz para nós o ensinamento do que seja a vida dentro do lar e da importância, especialmente para a nossa educação. Ele diz assim, que ali, no encontro uns com os outros, examinando as aspirações e as tendências do outro, nós somos convidados, observando seus defeitos, somos convidados a desfazer as próprias imperfeições. Então, é olhando o que está errado no outro, não apontar, mas dizer assim: e eu? No que contribuo para isso? Ou o que eu não fiz, né? E que acabou gerando essa situação. Capítulo 2 do livro Jesus no Lar. Anotadíssimo. É bom sempre a gente reler, né? Eu sei qual é esse capítulo. Muito eu também. enriquecedor. E é sempre bom a gente estar relendo e repassando, né, para todos. Muito bacana. Muito obrigada pela sua resposta.
Foi Gente, que bacana, que momento maravilhoso, dá vontade da gente continuar, porque assim, eu inclusive tenho algumas perguntas aqui ainda, mas a gente sabe que não tem condições de esgotar, o tempo é assim, é exíguo, né? É muito pouco tempo mesmo. Mas isso deixa um gostinho de quero mais, sabe, Ivete? Em outros momentos, em outras oportunidades. E agora, Ivete, nós teremos esse programa, como eu disse no início, e para os que chegaram depois, nós teremos esse programa mensalmente, no primeiro domingo de cada mês. Então, inclusive, no primeiro domingo de junho, nós já temos a presença confirmada do nosso irmão Marco Leite. Estará conosco aqui, né? Mas, olha, você tem que voltar em um outro momento. Por favor, me traga de volta, porque a sensação que dá é essa. Eu parei ali, eu comecei falando, depois eu disse, caramba, olha o tempo, né? Parei, mas como é importante, como é necessário, né, Ivaíta, a gente falar sobre família. Esse é um assunto que tem que estar presente sempre. E Sim, se eu sim. pudesse deixar assim numa frase mais curta, né? Lembrar para nós o grande desafio do momento atual para essa família que nós desejamos, para essa era nova que nós desejamos, é a nossa presença. Estejamos presentes com nossos filhos, né? A gente não perde com isso, a gente ganha, a gente só ganha. Porque mais na frente, com esses momentos que a gente gasta com eles, que vão gerar, vão criar neles as memórias afetivas, as memórias, especialmente, das grandes lições, dos princípios, dos valores que realmente valem a pena. E estaremos, assim, estabelecendo o nosso futuro, né? Porque mais na frente, com o passar dos anos, nós vamos precisar dessas crianças que hoje nós amparamos como nosso amparo na velhice. E aí, esse amparo será de acordo com o amparo que nós dermos agora, nesse momento que eles precisam tanto. Muito bom, muito bom. Ivete, muito obrigada. Nós agradecemos em nome do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte, mais especificamente em nome da área da família, que você sabe está assim começando a dar os primeiros passos, mas já consideramos que sejam passos firmes, com planejamento, com determinação. Já ficamos muito felizes com o retorno que nós temos tido e muito mais felizes com a sua presença aqui conosco. Eu fico muito feliz de ver esse trabalho de vocês florescendo, desejo que ele cresça cada vez mais. Estou à disposição, estou à disposição. Muito obrigada. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece final, não é, Ju? Eu peço a você para fazer a prece de encerramento, agradecendo de imediato a todas as pessoas que puderam estar conosco, mas deixando o convite já para no domingo, dia 4 de junho. E nós estaremos aqui novamente, no mesmo horário, no canal do YouTube da FERN, com o nosso convidado de junho, que será Marco Leite, o coordenador da área nacional, o coordenador nacional da área da família. Estará conosco aqui e falando de um assunto que depois nós divulgaremos, um assunto da máxima importância dentro do seio da família. Muito bem. Seja você a porta-voz do nosso agradecimento. A gente só agradece mesmo, né? Por palavras muito amorosas de Ivete. Foi, assim, maravilhoso, né? Muito. Muito obrigada, Ivete. Obrigada a todos, né, que aqui estiveram conosco. É o nosso pontapé inicial nessa nova fase, né, da área da família, e que daqui para frente é só sucesso, né, no bem, no amor para com a família, né? Jesus, amigo, obrigada, Senhor, por tudo quanto tendes nos dado até o presente momento, por este programa tão elucidativo para todos nós, enriquecedor, e muito, assim, de muita participação também de todos nós. Abençoa, Senhor, a todas as famílias nesse momento, aqui no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta.
Ó Jesus, quanto é necessário estarmos conectados contigo em todas as situações de nossas vidas. Envolve-nos nesse momento, nas tuas bênçãos de luz, para que possamos cada vez mais trilhar esse caminho, seguros de que estás sempre conosco. Assim sendo, pedimos a tua permissão, para encerrarmos este programa, Família em Foco, com muita paz e muito amor em nossos corações. Que assim seja. O som. Opa, pronto. Melhor. Jesus nos abençoe, que tenhamos uma excelente semana junto às nossas famílias. Tudo de bom.